Olá, eu, professora de Ciências da Secretaria Municipal de Educação de São Vicente, Patrícia Gama, trago hoje o saber tipos de solo para os alunos do sexto ano. O solo, também chamado de terra, é a camada mais superficial da crosta terrestre. Vamos localizar na imagem. Olha aqui o solo sobre a crosta terrestre. O solo é composto de materiais inorgânicos e orgânicos. Os materiais inorgânicos são fragmentos de rocha, água e ar. São as rochas que, ao se decomporem, fornecem o material do qual os solos se originarão. Olha só esses pequenos pedaços de rocha que vão cada vez mais ficando menores. Aqui a gente consegue ver a água no solo e também existe a presença de ar na composição do solo. O solo também é composto por materiais orgânicos. Os materiais orgânicos são seres vivos que habitam o solo e o humus. O humus é a matéria orgânica em decomposição, como restos de seres vivos e fezes. Podemos ver o trabalho das minhocas, que é muito importante para o solo. Elas abrem caminho para a circulação de ar, de água e até das raízes. A minhoca faz buracos no solo e o aduba com seu valioso esterco. No solo existem vários seres vivos. Olha só essa imagem mostrando alguns deles. Minhocas, formigas, bactérias, tatuzinhos, caramujos, fungos como orelhas de pau, lesma e tantos outros. Atenção a essa palavra, pedogênese. Nada mais é do que o processo de formação do solo. Ocorre sempre a partir de uma rocha-mãe, que também podemos chamar de rocha-matriz, por meio de processos de intemperismo, vamos descobrir já já o que é isso, e reorganização das camadas superiores da crosta terrestre. Essa transformação geralmente leva centenas ou até milhares de anos. Podemos ver aqui nessa imagem a rocha-mãe. Veja a extensão dela. Na parte superior, conseguimos ver pequenos fragmentos de rocha e a formação do solo. Os primeiros seres vivos que observamos aqui são os líquens, que é uma associação entre fungos e algas. Olha a rocha-mãe no segundo estágio, a gente chama de solo jovem. No solo jovem, nós já temos uma formação maior do solo, os fragmentos já estão em maior quantidade e já existe a presença de arbustos. O solo maduro já apresenta uma rocha-mãe bem mais fragmentada, pode ver que o tamanho dela já até diminuiu, porque os fragmentos estão em maior quantidade. O solo formado e olha o que nós temos aqui, presença já de árvores. Intemperismo é um processo que altera física e quimicamente as rochas e seus minerais, tendo principais fatores o clima e o relevo. O intemperismo, o desgaste, a fragmentação das rochas pode ser causada por agentes biológicos, ou seja, por seres vivos, como nós estamos vendo, líquens e raízes de plantas sobre uma rocha, fragmentando ela lentamente. Também temos o intemperismo por agentes químicos. Aqui mostra a oxidação de uma rocha causada pelo elemento oxigênio. E também temos o intemperismo por agentes físicos, como a ação da água, como a ação do vento. Olha essa imagem mostrando a água batendo na rocha. Até formou um túnel, né? Uma passagem. Aqui também nós temos um outro exemplo da ação da água sobre a rocha. Essa estrutura, essa abertura foi causada pelo contato da água com a rocha. Com certeza, levou-se muitos e muitos anos para formar essa imagem que estamos vendo. Mais um pouquinho da ação da água sobre as rochas. E aqui a ação do vento, a ação eólica sobre uma rocha. Essa rocha chama-se atassa. É uma interessante forma esculpida pela ação eólica, pela ação do vento, localizada no Parque Estadual Vila Velha, em Ponta Grossa, no Paraná. Uma dica para vocês é usar o aplicativo Geografia RA. É um aplicativo que você pode baixar pelo Play Store, por exemplo. Nele, você vai poder ver a evolução do solo.
Vou mostrar como eu fiz. Fui lá no Play Store, baixei o aplicativo e apontei para este alvo. E olha a imagem que apareceu para mim. Muito legal. E eu pude virar para todos os lados, tem som. Neste i que vocês estão vendo aqui ao lado, são informações sobre essa fase da formação do solo. É bem interessante. Aqui já estamos vendo uma outra fase. Olha só o solo jovem e aqui o solo adulto. Essa é uma dica que eu deixo para vocês. E vamos falar dos tipos de solo. O tipo de solo encontrado em um lugar vai depender do tipo de rocha matriz de origem, do clima, da quantidade de matéria orgânica ali presente, da vegetação que o recobre e o tempo que se levou para se formar. Temos vários tipos de solo. Solo arenoso, tem consistência granulosa, como areia, é permeável à água, comum na região nordeste do Brasil. O solo argiloso, tem consistência fina e impermeável à água, comum em alguns estados da região sul e região sudeste do Brasil. O solo árido não possui água em sua composição, comum em regiões de baixa ocorrência de chuva e em comparação com a temperatura. Solo calcário, formado por partículas de rocha, é seco e esquenta muito quando recebe a luz do sol, comum em regiões de deserto. Solo humoso ou orgânico. Tem grande concentração de material orgânico em decomposição. É muito fértil, ideal para a agricultura. Solo latossolo. É composto por argila e caulinita, além de conter alumínio e ferro. Solo lixiviado. Possui pouca ou nenhuma quantidade de nutrientes e sais minerais, desprovido de nitrogênio e potássio. Solo siltoso. É composto por partículas de silt e isso facilita a erosão. Ufa! Vou destacar alguns desses solos. Vou destacar as características dos principais tipos de solo. Começamos pelo solo arenoso, que são solos em que a maior parte dos grãos é de areia. São bastante permeáveis, isto é, a água os atravessa com facilidade. Eles também são soltos. O que isso quer dizer, hein? Que os grãos de areia se separam facilmente uns dos outros. Pense em uma praia quando a água do mar cobre uma faixa de areia. É rapidamente absorvida pelo solo, que é muito permeável. Quando pegamos um punhado de areia seca nas mãos, ela escorre por entre os dedos por causa da baixa coesão. Então, vamos imaginar que meus dedos são grãos de areia. Eles não se grudam facilmente, eles se soltam facilmente e também ficam muito espaço entre os grãos, permitindo a passagem rápida da água. Por isso que a gente diz que o solo arenoso, ele é permeável. Solo argiloso. As partículas de argila predominam nesse tipo de solo. Ao contrário dos solos arenosos, eles são pouco permeáveis e têm bastante coesão. Opa! Então, eles grudam muito facilmente os seus grãozinhos de argila e impedem a passagem facilitada da água. Por isso que a gente diz que eles são pouco permeáveis e com bastante coesão. Olha só, estão grudadinhos e impedem a passagem fácil da água. O solo argiloso, quando úmido, pode ser facilmente moldado com as mãos. A gente trabalha com argila, fazendo esculturas, vasos e etc. Pense em estradas de terra feitas em terreno barrento. Quando a via está seca, como a gente vê nessa imagem, os veículos passam e levantam uma poeira bem fina, pois as partículas de argila são muito pequenas. Quando chove, forma-se um barro mole. A água fica empoçada e demora para ser absorvida, já que a permeabilidade do solo é baixa. O solo umífero é um tipo de solo rico em nutrientes, mais conhecido como terra preta. O solo umífero possui grande concentração de material orgânico em decomposição e é muito usado para a prática da agricultura. É uma terra onde encontramos muitos animais como minhocas e tatus de jardim.
É um solo arejado, fofo e permeável o suficiente para que a água atravesse ou fique retida. O solo calcário é o tipo de solo que contém muito cálcio, ou cal, um material muito usado na construção de casas. São solos calcários os que apresentam mais de 30% de calcário. O solo calcário possui poucos nutrientes e é típico de regiões desérticas. É um solo seco e esquenta muito ao receber os raios solares. Possui uma grande quantidade de pedaços rochosos em sua composição e é pouco indicado para a agricultura. Solo siltoso. Apresenta uma grande quantidade de grãos de silt. As partículas são menores que as da areia, porém maiores do que as da argila. Sofre erosão mais facilmente, é mais permeável do que o solo argiloso e tem aspecto barrento. Estradas feitas com solo siltoso formam barro na época da chuva e muito pó quando na seca. Podemos comparar o tamanho dos grãos do cascalho com a areia, com o silt e com a argila, que nessa escala é invisível. Os solos possuem muitas propriedades. Algumas são a textura, que é o aspecto que o solo apresenta, refere-se à proporção relativa das frações de areia, argila e silt presente no solo. Porosidade, que diz respeito ao espaço existente entre os grãos e que é ocupado pelo ar e pela água. E a permeabilidade, que diz respeito à maior ou menor capacidade que o solo possui para se deixar atravessar pela água e pelo ar. Observe aqui a presença de espaços nessa primeira imagem. Na segunda, já vemos pouco espaço entre os grãos. Onde existem mais espaços, dizemos que é um solo permeável. Já onde existe pouco espaço entre os grãos, dizemos que ele é impermeável ou semipermeável. Classificação dos solos quanto ao modo que se deixa atravessar pela água. Aqui nós temos uma demonstração da permeabilidade de 3 tipos de solo: solo argiloso, solo arenoso e solo calcário. Colocamos no funil uma amostra desses 3 tipos de solo e despejamos a mesma quantidade de água em cada um deles ao mesmo tempo. Podemos ver que a argila caiu só um pouco de água, demorou mais para cair água. No solo arenoso, podemos ver a água atravessando os grãos de forma mais rápida do que pela argila. No solo calcário, a água atravessou muito mais fácil do que nos outros 2 exemplos. Veja como é importante conhecer as características do solo antes de, por exemplo, fazer uma construção. Aqui vemos uma casa construída no solo arenoso. Percebam a formação de trincas, como estas, muito comuns em casas onde o solo não está firme. Outro ponto que temos que analisar é quanto à permeabilidade do solo das cidades. Numa floresta, por exemplo, a água consegue infiltrar o solo indo para o lençol freático, desembocando nos rios, por exemplo. Num jardim, a água também consegue ser absorvida em menor quantidade do que na floresta, mas também consegue ser absorvida. Num asfalto poroso, parte da água vai ser absorvida e parte da água ficará sobre o solo. Mas num asfalto comum, olha o que acontece. Existe um impedimento do escoamento da água e a água acaba se acumulando sobre o asfalto. Já viu o que vai acontecer, né? Numa cidade permeável, a água consegue passar pelo solo indo para o lençol freático. Mas numa cidade impermeável, ela fica muito alagada, porque a água não tem para onde escorrer. Então, ela acaba ficando acumulada nas ruas. Um perigo, trazendo muito transtorno para toda a comunidade. Você sabia que é importante ter umidade no solo? Áreas úmidas funcionam como esponjas. Quando chove, absorvem e guardam a água, que vão devolvendo devagar na época da seca. Mas, se são aterradas, a água da chuva escoa toda de uma vez, causando enchentes, e não sobra reserva para a época de seca.
Bom, chegamos ao fim de mais uma aula, agora é com você. Acesse o nosso blog educacalbasicosv.blogspot.com e realize as atividades número 47 e 48. Até a próxima aula!